Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Quero pedir, como sempre, não saia daí, eu volto daqui a pouquinho, te aguardo. Hoje estaremos falando no livro do profeta Amós, será uma bênção. Eu te aguardo. Palavra das 15 já está no ar, você é sempre bem-vindo aqui comigo todos os dias. Estamos aqui de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus e você é sempre bem-vindo aqui comigo. Hoje nós estaremos falando no livro do profeta Amós, capítulo de número 1 e versículo também de número 1. E eu quero dizer para você que você está no canal da bênção, aqui é o canal onde nós falamos do amor de Deus, aonde Deus fala aos corações. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve neste canal e também deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo, deixe o seu like, porque fazendo isto você está promovendo esta mensagem para ir mais longe. E há muitas pessoas no mundo que precisam ver esta mensagem, tendo em vista que a nossa mensagem ela vai para o mundo todo, em muitos países. E nós queremos louvar a Deus por todos que foram alcançados e que serão alcançados através da ministração da palavra de Deus. Amós, capítulo de número 1. Amós era um profeta de Judá e profetiza para Israel e profetiza também contra as nações. Ele traz 8 recitações no capítulo 1 e no capítulo 2, falando sobre a destruição, falando sobre o castigo de Deus, falando sobre a limitação a limitação de Deus, tendo em vista que Deus é longânimo, mas estas nações de qual Amós cita aqui no capítulo 1 e no capítulo de número 2, ele está citando aqui uma citação das nações das quais elas pecaram de tal maneira que Deus decidiu a destruí-la. Deus decidiu a castigar, a pesar a mão sobre elas. Amós, a certa hora, ele profetiza contra a nação de Israel. E as pessoas dizem para ele, vai profetizar para Judá, que é a nação dele. E ele diz assim, eu não sou profeta, eu sou apenas um cuidador de ovelha, eu sou um boiadeiro, eu sou um vaqueiro, eu sou um pastor de ovelha, eu não sou profeta, mas o Senhor me chamou e lá vai a profecia. E ele ministra sobre o povo, ministra sobre o sacerdote, ministra sobre o rei. Amós era aquele homem que não tinha a sua formação profética, ele não tinha o ministério de profeta. Então ele foi um homem que Deus o escolheu do meio das ovelhas, no meio do seu trabalho secular, para exercer a função de profeta, e Deus o enchia ele, e ele liberava a palavra para o povo, algo que ele não pediu a Deus para ser profeta, nem ele se considerava como profeta. Ele estava de profeta, mas ele disse, eu não sou profeta, eu sou um vaqueiro, eu não sou um profeta, sou cuidador de ovelha de animais. Mas Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E ninguém escapa do querer de Deus. Quando Deus tem um propósito, Ele escolhe quem Ele quer, Ele pega a pessoa aonde estiver e traz para fazer a obra dEle, porque Ele não precisa de autorização de ninguém. Ele não precisa de liberação de ninguém para exercer os seus desígnios. Então Deus tinha um propósito em exercer. Ele traz 8 profecias a respeito de nações, dentro do capítulo 1 e capítulo 2, usando o Amós como profeta. São profecias verdadeiras no ano de 775 a 755 a.C.,
Deus levanta este homem lá do meio da roça, indouto, analfabeto, não sabia escrever, não sabia ler, mas era um varão, era um vaso nas mãos de Deus. Então eu já estou ministrando para alguém com essas palavras, dizendo, se Deus quer te usar, não importa quem você é, não importa se você tem capacidade, se você tem teologia, se você tem alguma formação, Deus não se preocupa com isto, porque a sua boca, quem trará a palavra é o Deus Todo-Poderoso e você falará o que Ele colocará na sua boca. Então, que esta palavra sirva para você. Não precisa temer e não adianta correr. Quando Deus quer, Deus pega e Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós não temos como escapar desta provisão ou desta intenção ou desse propósito de Jeová. Então segura a mão aí, porque se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer e não tem aonde você correr. E o texto sagrado diz que começa assim, capítulo 1, verso 1 de Amós. Palavras de Amós, criador de ovelhas, em Tecoa. Recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. 2 anos antes do terremoto, esse terremoto foi um terremoto forte que aconteceu. E nesse terremoto foi a época que Osias ofereceu o sacrifício no altar e Deus reprova ele. E ele foi cometido de lepra. Este rei aqui, que é o rei de Judá, Osias, foi morrido com a lepra. E aconteceu também o grande terremoto, o qual Amós está aqui ministrando. Então, Amós vem e diz, Amós aqui está trazendo o currículo e o tempo de Amós. E no verso 2, ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. O verso de número 3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais, por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilho de ferro pontudos. Foi o mal que esta nação, Síria, a capital de Damasco, que Damasco é a capital, fez com Gileade. Então, o verso 4 ele diz, porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém. E aquele que segura o cetro Bet-Erden, o povo da Síria irá para o exílio em Gir, diz o Senhor. Aqui está a primeira declaração, é esta, e depois tem mais 7. Depois dessa, ele começou a falar sobre as nações vizinhas, as nações que servia, que adorava um deus pagão, os deuses. Então ele começa a falar das nações como se ele fosse falar só das nações, mas ele profetiza aqui contra Israel, profetiza aqui contra o rei também de Judá. E ele continua falando a respeito do que Deus mandara falar. Em primeiro lugar, quando ele traz o texto por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. O que nós temos aqui em primeiro plano? Deus é longânimo, mas Deus tem também o seu limite. Deus perdoa, Deus é o compassivo,
é o Deus que compadece. Deus é aquele que conhece o coração. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Deus é aquele que dá tolerância. Deus é longânimo. O braço do Senhor é estendido e vai dando longanimidade, longanimidade. Mas eu quero liberar uma palavra para você aqui. É uma palavra de alerta para o teu coração. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Nada escapa das mãos de Deus. Uma vez passou, parece até que Deus não viu. A chuva continua normal. As bênçãos continuam normais. E aí, a pessoa pensa que está tudo bem e que Deus não importou com aquele mal que foi feito. E acontece, surge oportunidade, prato novamente, fantasias vêm, propostas vêm. E aí, a pessoa vai e comete pecado de novo. E dá tudo certo. A polícia não pegou. A fiscalização não pegou. O mal não alcançou. Nenhuma derrota aconteceu. Não veio doença. Não veio acidente. Deus o abençoou. Deu tudo certo. Mas eu quero dizer para você, Deus viu. Terceira vez. Tudo bem, a fantasia é grande, a proposta é boa. Ninguém viu. A bênção continua. E às vezes Deus ainda fala com a pessoa. E às vezes a pessoa sente ainda a presença de Deus com um pecado, 2 pecados, 3 pecados. Mas eu venho aqui trazer uma reflexão de alerta para você na tarde desse dia. Deus também tem o seu limite. E quando chegar no limite de Deus, Ele vem tratar isso com castigo. Ele vem tratar isso com castigo. Ele diz assim, ó, não anularei o castigo por 3 transgressões e ainda mais por 4. Não anularei o castigo. Quanto mais erra, mais você vai adquirindo castigo para você. Não ficará impune. Deus é amor, mas é justiça também. Deus é longânimo, mas tem o seu limite também. Então, que esta palavra seja de um alerta. É refletir, sim. É um alerta. Eu venho aqui para te dizer na tarde desse dia, Deus está vendo tudo e eu venho te aconselhar. Cuidado, porque chegará a hora que Deus se levantará contra você. E o castigo dele não será impedido. Cuidado aonde está colocando as mãos. Cuidado aonde está colocando os pés. Cuidado onde está entrando. Cuidado com o relacionamento. Cuidado com a proposta. Cuidado com a vaidade. Deus está vendo tudo. Deus é longânimo, mas tem limite. Deus é amor, mas também é justiça.
E a palavra para você hoje: deixa enquanto é tempo. Larga disso enquanto é tempo. Porque você só está somando provas para a sua vida. E quando Deus soltar essas provas, não haverá misericórdia. Não. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se quebrantar. Se haver um arrependimento sincero, Deus perdoará o que já aconteceu e você seguirá abençoado. Mas se não parar, Deus vai soltar a sua ira e não sobrará nada. Esta é a palavra. Reflita. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, seu teu nome glorificado e exaltado. Meu Jesus amado, que esta palavra possa, Senhor, impactar mente e coração. Jesus, tu és bom e eterna é a tua misericórdia. Eu venho apresentar todos, meu Pai, que será alcançado por este vídeo, meu Deus. Senhor, que a tua mão possa conduzir e que esta palavra possa, Senhor, restaurar vidas em nome de Jesus.